Fala, torcedor do Curitiba, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Podcast Sul. Nosso assunto hoje é Gustavo Morínigo. Existem motivos para cornetar o treinador Coxa Branca? Pergunto isso porque as redes sociais já começam a aparecer alguns comentários aí pedindo, né, a saída do treinador. Mas será que realmente existe esse motivo? É essa a ideia deste vídeo aqui no Podcast Sul. Portanto, eu peço que você participe comigo aqui neste debate, participando nos comentários, tá certo? Podcast Sul tá com a sua vinheta, né? Agora a gente começa a falar desse assunto depois da vinheta. Pedindo aquele like esperto, né? E para você se inscrever aqui no Podcast Sul, eu já começo a tratar desse tema logo após os últimos jogos do Curitiba no Couto Pereira, né? O Coxa empata com o Juventude, né? Sai perdendo de 2-0, empata em 2-2, e também teve a vitória heróica, né? Contra a equipe do Fortaleza, porque o Curitiba jogou o restante do jogo com um jogador a menos e acabou vencendo aquela partida com o gol de José Hugo. Tirando isso, alguns torcedores, eu monitoro sempre as redes sociais, o Twitter principalmente, estão comentando que o técnico paraguaio do Curitiba não tem uma capacidade de mudar o jeito do Alviverde atuar. A maneira do Curitiba atuar é muito previsível, segundo a maioria das críticas. E aí, alguns pedem a saída do técnico Gustavo Morínigo. Mas vai trazer quem? Né? É a grande pergunta. Vai trazer quem com o campeonato em andamento? Daqui a pouco eu digo se eu concordo ou não. Mas antes, eu quero trazer alguns números para vocês, principalmente os números do Gustavo à frente do Curitiba. Tá aqui, Gustavo Morínigo, né? 95 jogos, né, até o momento, são números atualizados, né? 43 vitórias, 22 empates e 30 derrotas. Um aproveitamento que se aproxima aí de 53% de aproveitamento. É um bom aproveitamento, é um ótimo aproveitamento. É o terceiro técnico mais longevo aí da Série A do futebol brasileiro. Isso também não é à toa. Temos que pontuar aqui que existe mérito da diretoria do Coritiba, né, que apostou no Gustavo. Eu sempre gosto de lembrar aqui ele que chegou em 2021, né, janeiro de 2021, aquele campeonato paranaense, o Coritiba nem classificou para a fase final, né, nem classificou para a fase final. E ali alguns já queriam a queda dele. A diretoria apostou, deu oportunidade para ele e, ao meu ver, o Gustavo Morínigo sustenta ou ostenta bons números à frente do Curitiba. Poderia ser melhor? Poderia. Onde que poderia ser melhor? Quando o Curitiba joga fora de casa. Mas isso não é um problema exclusivo do técnico Gustavo Morínigo. Nós já trouxemos aqui, em algum vídeo aqui do canal, né, o desempenho do Curitiba em campeonatos brasileiros, jogando fora do Couto Pereira. Ele é ruim ao longo dos anos, né? Não pontualmente, não é ruim. Ele é ruim ao longo dos anos. E isso acaba deixando o Curitiba com um ar ali de insatisfação do seu torcedor, né. Eu quero, trazer ainda mais dados aqui no Podcast Sul, né, principalmente porque eu toquei ali dos treinadores mais longevos do futebol brasileiro. Olha aqui para vocês terem uma ideia. Nós temos o Barbieri, né, técnico do Red Bull Bragantino, que assinou com o Clube de Bragança Paulista no dia 4 de 2020. Tem um aproveitamento de 51,55%, quase 52%. Tem uma amostragem de jogos aí muito parecida com a do Abel Ferreira, né, e bem superior à do Gustavo Morínigo, né. Vejam as datas aí: 58 vitórias, né, para o treinador do Red Bull Bragantino, 41 empates, 40 derrotas. Este é o aproveitamento dele. O Abel Ferreira, que é o técnico que está há mais tempo em atividade aí na Série A, ele tem um aproveitamento de quase 65%.
é muito a mais, né, do que o Gustavo, por exemplo, e do que o Barbieri. Tá no Palmeiras desde o dia 4, né, do 11 de 2020, aí são os números: 85 vitórias, 28 empates, 33 derrotas. E vejam só, os números do Gustavo não são ruins perto desses treinadores que também estão já há bastante tempo em atividade. Então, para finalizar aqui a minha questão de opinião, eu não acho que o problema do Curitiba seja o treinador. Em que pese eu concorde com alguns torcedores que acham o técnico do Curitiba muito previsível. Troca demais no time, mexe demais no time, às vezes insiste com o Fabrício Daniel numa função, às vezes coloca Tony Anderson, né? Ele busca ali tentar achar um 11 ideal para o Curitiba, mas uma coisa precisa ser dita. O Curitiba, que fez contratações interessantes, boas contratações, eh, ao que o orçamento, que o clube consiga fazer, ele sofreu com lesões, principalmente do Andrei. O Andrei tinha encaixado uma barbaridade no time do Curitiba, se lesionou e não tem um substituto à altura. O Tony Anderson começou muito bem a sua trajetória no Curitiba, teve uma lesão, quando volta, não volta no mesmo nível. Então, bate cabeça num ponto eh eh, crucial de time de futebol, que é o meia armador. Curitiba não consegue encaixar novamente um meia armador. Ora é o Tony Anderson, ora é o Fabrício Daniel, né? Ora é o Robinho, né? O Curitiba não tem esse jogador, mas aí não é culpa do técnico. Eu acho que ele faz ali as montagens corretamente. Às vezes varia ali com uma linha de 3 zagueiros, mas é isso aí. Você dizer que ele não tem repertório, eu acho uma baita incoerência devido aos números que ele apresenta aí como técnico do Curitiba. É um aproveitamento bom, é um aproveitamento bom. Se ganhasse fora de casa com mais frequência, o aproveitamento seria muito mais superior. Mas eu quero saber de você, torcedor coxa, nos acompanhou até aqui, deixe like no vídeo e comente. O problema é o Gustavo Morínigo ou você acha que nesse momento não há como trocá-lo? Lembrando que ele tem contrato até o final do ano, né? Que foi renovado aí no final de 2021, renovou por mais um ano. Então eu acho que o Curitiba tem que seguir com ele aí com o objetivo de permanecer na primeira divisão, tá certo? Deixe o seu comentário aqui o que você achou do vídeo, o que você achou deste tema que eu trago para vocês, tá certo? Até uma próxima!